Então, aí, uma revisão do que foi visto no 8º ano, tá? Então, vamos começar aí por expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que, além dos números, vão aparecer letras. Entre as letras e os números vão aparecer também operações matemáticas. Multiplicar, somar, subtrair, tá? As expressões, elas são utilizadas tanto na matemática pura quanto no nosso dia a dia. Eles vão aparecer como fórmulas ou em equações. Então, botei aqui como exemplo três exemplos tranquilos aqui, ó. 3y tem letra e tem número, tá vendo? 6 mais x, letra e número. 3y mais 5. Eu poderia utilizar outras letras, tá? Outras letras do alfabeto, A, B, C, D. Porém, a gente costuma utilizar para as expressões algébricas as letras que a gente usa menos no nosso vocabulário. As que a gente menos usa no nosso vocabulário são normalmente o X e o Y, né? Então, vão aparecer muito X e muito Y. Não significa que o X e o Y são o mesmo nessa equação e nessa, por exemplo, só porque apareceu a mesma letra, tá? Elas só têm significado nesse momento. Acabou? Você olhou outra equação, então é outra letra com outro significado, beleza? Cada uma das letras que apareceu aqui no meu exemplo são ditas variáveis, tá? Por que variáveis? Porque elas podem ter vários valores. Posso colocar valores diversos para cada uma delas. Bem, vamos olhar então com carinho aí para cada um dos nossos exemplos. No primeiro exemplo, eu escrevi 3y, tá? Nesse exemplo, 3y, entre a letra e o número, ou seja, entre o 3 e o y, há uma operação de multiplicação que está subentendida, ela não precisa estar ali explícita, ou seja, escrita ali a multiplicação. Ou seja, é a mesma coisa que eu escrevesse 3y é o mesmo que 3 vezes o y, olha lá a operação aparecendo, ou 3 vezes o y, que é essa multiplicação aqui com xzinho. A gente não vai mais usar essa multiplicação com xzinho, por motivos óbvios, de que quando eu uso x, agora a gente está falando de uma letra no lugar de um número que eu não conheço ou que está variando. Então, eu não posso mais ficar usando x para representar a multiplicação, tá? Então, a gente vai usar assim, 3y, e eu vou subentender que entre o 3 e o y existe uma multiplicação, tá? Bem, a gente vai escrever, então, equações algébricas para que a gente consiga entender fórmulas e resolver problemas. Então, provavelmente, eu vou ter que conseguir fazer algumas operações, ou seja, conseguir somar equações, simplificar a escrita de equações, para fazer depois utilizar isso, então, numa fórmula ou numa situação problema, tá? Então, coloquei aí a primeira, que é operações com expressões algébricas. Bem, a primeira operação, a mais simples dela, é aquela que a gente aprende logo no início, que é somar e subtrair. Para fazer essa operação, eu só posso realizar essa operação quando eu tenho letras exatamente iguais. Então, repara que essa palavra aqui é bem importante, tá? Exatamente. Como é que eu faço? Se a letra for exatamente igual, eu repito a letra e somam os números, tá? Então, aqui, ó, 2x mais 3x. As duas partes aqui têm a mesma letra, ok? O x, a mesma variável. Então, eu vou poder somar 2 mais 3, 5, somam-se os números, repete a letra, repetiu o x. Mesma coisa aqui, x mais x. X mais x, repete a letra, somam-se os números. Eu sei que aqui parece que não tem número nenhum na frente, mas pensa comigo aí. Se x representa uma coisa que eu desconheço o valor, vamos pensar que representa uma barra de chocolate. Então, barra mais uma barra são quantas barras? Não posso dizer que é uma, são duas.
maçã, mas maçã são 2 maçãs. Beleza? Então, aqui, quando não tem número na frente, a gente agora também vai entender que o número que está escrito é o número 1, tá? Positivo. Somei eles, deu 2x. Pensei aqui e coloquei outros 2 exemplos, para ver se ficou claro mesmo a explicação. Então, coloquei aqui, ó, x mais 4 mais 2x. Vamos dizer agora, então, que eu queria fazer essa soma, né? Afinal, entre os números aqui e as letras, eu tenho soma. Então, eu vou tentar somar isso aqui. Bem, primeiro, está escrito que faremos a operação apenas com letras exatamente iguais. Já posso observar que um deles não tem letra. É o 4. Não posso fazer nada. O 4 não tem outro número, que a gente diz número puro, né? Ele não tem outra letra, não tem letra multiplicando, então ele não faz parte, ele é diferente do 2x, por exemplo. Ó. Ele é só o número 4, então ele não soma com 2, porque ele não é uma letra do tipo 2x aqui, tá? O 2 vezes o x é como se fosse 2 vezes uma maçã, tá? O 4 é como se fosse 4 reais. Essas coisas não se somam, não tem nada a ver maçã e dinheiro, certo? Então, a gente repete o número e vou tentar somar aqueles que aparecem com letras exatamente iguais. X mais x. X mais 2x. 2 mais 1 são 3x. Entendendo de novo que aqui na frente tem o número 1 subentendido. Segundo exemplo. 5z menos 3z mais x. Vou ter uma subtração aí. Ó, 5z e 3z são a mesma letra, então vou poder fazer uma conta. Como é que se faz a conta? Repete a letra z, soma-se os números. No caso é 5 menos 3. 5 tira 3, 2. Mais x, porque o x é uma letra que não tem outra para ser somada. Então, repete ela. Beleza? Agora, fazendo a operação, não mais para soma, mas sim para multiplicação e divisão. A regra é outra. Diz que faremos a multiplicação e a divisão de letra por letra e número por número. Então, agora, independente de serem iguais ou não, a gente vai poder fazer a conta de multiplicar ou de dividir. Então, meu primeiro exemplo diz que x vezes x. Bem, eu queria que você pensasse aqui, por que deu x ao quadrado? Bem, x vezes x seria o mesmo que fazer a conta, por exemplo, de um número vezes ele mesmo. Vamos pensar aí, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Entendeu por que a gente está fazendo e vira potência? Então, na soma, a gente diz 3 mais 3, 6, que é o mesmo que 2 vezes 3, né? Agora, na multiplicação, eu tenho 3 vezes o 3. Fazendo a conta, daria 9, mas como eu não sei o valor da letra, né? O que eu posso escrever é que ele é o mesmo que 3 ao quadrado, tá? Então, a gente vai, sempre que tiver multiplicação de mesma letra, a gente vai fazer a potência. Então, se fosse 3 vezes o x aqui, x ao cubo, x à terceira, tá? 6x vezes 2x. Número vezes número, letra vezes letra. Então, x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 6, 12. 3y vezes 4x. Como a gente disse antes, agora eu não tenho problema de ser letra diferente. A gente vai pegar x e y, vai botar elas uma do lado da outra, tá subentendido que tem uma multiplicação aqui, e vai fazer número vezes número. 3 vezes 4 dá 12. Divisão. O mesmo. Número dividido por número, sempre que for possível. 15 e 3 dá para dividir, dá 5. X ao quadrado dividido por x. Bem, x ao quadrado é o mesmo que x vezes x, ó, que a gente fez aqui em cima. X vezes x.
Como eu estou dividindo, significa que uma dessas aqui é como se eu simplificasse com essa que está aqui embaixo. Sobra apenas um deles, um único x.